Informações extras sobre cajueiro, já que eu trouxe a questão toda, né, de não existe segredo no cajueiro, que não existe segredo. Vou explicar um pouco por quê. Porque uma árvore, né, uma hora a gente vai contar de por que cajueiro, mas uma árvore, porque nós estamos todos conectados, todos somos uma grande árvore. Cada um, digamos assim, um galho dessa árvore, e cada galho tem o seu próprio desmembramento, né? Com folhas, com flores, com frutos, não é mesmo? Então, às vezes, uma mesma árvore, se a gente olha, um galho parece que ele está florescendo muito mais do que o outro galho. Então, o que eu posso fazer, então, para nutrir melhor essa árvore como um todo? Será que está acontecendo alguma coisa? Existe algum desequilíbrio? Então, assim, é muito lindo quando a gente para fazer essa analogia, né? Dessa grande comunidade que somos, como uma árvore, porque nós somos uma árvore. E quanto mais equilibrados estivermos, no sentido de que todos os galhos possam receber dos mesmos nutrientes, com raízes profundas, e essas raízes profundas não se referem a fixo, a coisa fixa, né? Não entendam isso. Raízes profundas é essa profunda conexão com a essência de ser árvore, de se perceber árvore, de crescer como árvore, de frutificar, de florescer como uma grande árvore. Quanto mais a gente vai se apropriando disso, mais lindo vai sendo os desmembramentos todos que acontecem, que a gente percebe acontecer nesse lindo cajueiro que somos. Uma hora vai sair a história de por que cajueiro, né? De por que saiu esse nome, mas existe uma história por trás disso muito engraçada. A árvore, porque ficou muito claro dessa conexão que existe entre todos nós. E como a gente, né, como a gente comentou, a gente vinha de um lugar muito de não acreditar muito nessas coisas todas. É muito legal o padrão de confirmação que existe dentro do cajueiro. Então, muitas vezes, as pessoas que chegam, que vão, né, que já fazem parte, mas que ainda não se percebem como parte, sempre tem confirmações muito particulares, nunca é uma coisa só. Então, uma pessoa não chega por uma via só, ela chega através da conexão de várias pessoas, e por características muito particulares. Então, a pessoa que traz aquela nova pessoa para o cajueiro, existe uma história aí, existe uma lógica, existe uma razão dessa chegada. E aí as confirmações, então assim, inclusive a gente já tem nomes específicos. Quando chega um determinado nome no cajueiro, a gente já sabe o que aquela consciência vai agregar para o cajueiro, o que ela traz de novo para o cajueiro. A gente já chegou nesse lugar. Então, por exemplo, um nome que é aquele quem traz novas pessoas. Quando a gente se encontra com uma pessoa, a gente sabe que vai chegar alguém novo no cajueiro. Ou quando a gente se depara com um outro nome, a gente sabe que vai acontecer tal coisa. Isso acontece com muita frequência no cajueiro, muita frequência. Inclusive, a gente tomou consciência disso exatamente analisando a forma como nós nos conhecemos, né? Então, assim, vínculos muito estabelecidos, dessas pessoas que nos apresentaram, digamos assim, que fazem parte deste grande processo, e os lugares aonde a gente foi fazer isso, né? Assim, não são lugares inespecíficos, é tudo muito bem organizado, é tudo muito estruturado. Então, assim, é tudo muito não aleatório, gente, sabe? Assim, fica muito claro, fica muito nítido isso. As vias pelas quais a gente se conheceu, o momento no qual a gente se conheceu, e aí se conheceu e aprofundou esse relacionamento. Tem isso também, sabe? É muito maravilhoso de contemplar, de olhar para a beleza e para a singularidade que existe por trás deste grande cajueiro. É muito lindo. Enfim, quis aqui contar um pouquinho sobre, e depois a gente vai trazendo histórias específicas, né?
como é que foi que a gente se conheceu, tudo isso vai ter. Tem ali sobre a história do cajueiro, do porquê tudo isso, que a gente vai explorar um pouco mais. E é no mínimo engraçado, divertido, como tudo aconteceu e quando a gente, né, se deu conta disso. E cada vez mais a gente se apropria dessa característica de sermos cajueiro. Quanto mais nos apropriamos disso, mais fantástico se torna o nosso desenvolvimento e a nossa experiência, assim. Daí as bizarrices todas que acompanham isso tudo faz parte, né? Faz parte. Eu falo, viver uma vida com lucidez, com clareza, contemplando as coisas pelo que elas são, você não precisa deixar de cogumelo, porque o negócio, gente, é fantástico. É extraordinário o que acontece. É porque a gente não para observar essas coisas todas. Ou a gente não acredita nisso tudo, a gente dá nomes, né? Enfim, a gente vai muito pro lugar do tabu, a gente vai muito pro lugar do julgamento, a gente vai para muitos lugares que não aquilo que a gente está de fato observando. E eu acho isso tão lindo da natureza do cajueiro, né? De que é possível contemplar isso, é possível ser acolhido por isso tudo, num lugar livre de julgamentos, um lugar do qual a gente pode ser exatamente o que a gente é. E é exatamente por a gente ser o que a gente é que esse cajueiro vai frutificando cada vez mais. E era isso. Beijo grandes!